Mel Ferraz do blog Literatura e Se hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Inferno no Colégio Interno, que é o quinto da série Desventuras em Série. Bom, aqui os órfãos Baudelaire serão encaminhados para um colégio interno. E lá eles vão passar, logicamente, por poucas e boas. A começar pela visão da escola. Eles olham assim e têm a impressão de que os prédios são feitos para lembrar caixões. E não só isso, mas também o lema da escola, que eu não vou me atrever a dizer aqui pra vocês, porque é em latim, mas significa algo muito mórbido também. Então, só de olhar pra escola, eles já têm a impressão de que algo muito ruim vai acontecer. Bom, eu não diria que coisas terríveis vão acontecer nesse livro, mas coisas ruins certamente irão. Bom, então logo eles conhecem o diretor dessa escola, que é um ser extremamente detestável. Ele tem a mania de ficar repetindo as frases das pessoas e meio que colocando uma ironia no tom da voz dele quando ele repete a pessoa. E isso é muito irritante porque, né, você tá querendo conversar seriamente com ele e ele não tá nem aí pra você porque ele é um músico, ou ele pensa que é um músico e por isso ele não tá nem aí pras pessoas, ele só quer ficar lá tocando seu violino e, enfim, tentando tocar o violino dele, que é pro concerto, né? Ele tá ali, todo dia ele treina pro concerto que ele dá todas as noites no colégio, que todos os alunos são obrigados a comparecer. Então a gente percebe que esse colégio possui regras muito rígidas e ridículas, enquanto que as punições para cada regra quebrada também são muito esdrúxulas. Tipo, ficar sem talher na hora de comer, sabe? Porque você não foi ao concerto, por exemplo. E o problema, além do diretor, é que eles conhecem uma certa garota muito encrenqueira, chamada Carmelita. E ela vai fazer com que a vida dos órfãos seja, assim, um turbilhão de raiva, porque ela vai cometer bullying contra esses órfãos. Só que por outro lado eles vão conhecer os gêmeos, que na verdade são trigêmeos, Quagmire, não sei se é Quagmire, ou sei lá, não sei pronunciar o sobrenome deles, que são um casal, né, de irmãos ali, que são extremamente dóceis, encantadores. O leitor vai se encantar muito por eles, vai se apegar muito a esses dois personagens. E, inclusive, lógico, aqui os nossos órfãos, eles vão criar uma amizade muito bonita com essas pessoas, com esses personagens. E, enfim, é a parte mais legal desse livro, porque aqui você vê que eles criam realmente algumas amizades, que é a primeira vez que isso acontece realmente, né, de ser pessoas da mesma idade deles. Mas tudo muda quando eles começam a ter aula com o novo professor de educação física. E eu já vou parando por aqui porque não tem muito mais o que falar além dos spoilers, né? E, enfim, é um livro que eu gostei muito mais do que o anterior, que foi o quarto, né? Mas eu pensei que eu fosse gostar muito mais. Assim, eu gostei bastante dele, mas eu estava com uma expectativa maior ainda. Porque sempre dizem que o quinto é melhor, que não sei o quê, mas uma coisa legal aqui é que os mistérios começam a surgir, começam a ser apresentados para o leitor. É a primeira vez que um mistério é apresentado em toda a série. Então a gente sabe que os livros são repetitivos, mas a partir desse algumas coisas começam a ser quebradas. Eu percebi, né, estou percebendo que essa fórmula do autor até o momento começa a ser quebrada sutilmente. E é assim até o final da série. Engraçado também perceber que a Sunny, a bebezinha, ela tá começando a falar um pouco mais a nossa língua. Então tem uma conversa aqui que ela acaba repetindo várias palavras que a gente conhece, porque geralmente antes ela só falava coisas que a gente desconhecia, e aqui começam a surgir algumas palavras no vocabulário dela que são mais reconhecíveis por nós. Mas me disseram que isso não muda muito, assim, que ela continua com essa língua o livro inteiro. E o que me desanimou um pouquinho, porque eu percebi que isso talvez pudesse mudar a partir desse, mas não, né? Pelo menos foi o que me disseram, não sei ainda. E além do mistério que envolve, então, os órfãos, você tem um mistério aqui que envolve o personagem narrador, que até agora, né, eu tô com uma pulga atrás da orelha quanto a ele. Mas aqui ele dá muitos indícios de que a vida dele é excepcional, assim, sabe? Ele diz aqui que ele exclamou Beatrice numa hora em que os escorpiões me localizaram. Então ele diz aqui: descobri isso por mim mesmo quando me acordaram no meio da noite, uma multidão em fúria, armadas com tochas, espadas e cães bravos, me perseguiu mais de 20 quilômetros. E eu fico imaginando
quem que seria perseguido desse jeito, sabe? É só alguém mesmo com uma vida muito interessante aí. E eu fiquei interessada realmente na vida desse narrador-personagem, porque ele tem alguma coisa a ver com a história, eu tenho quase certeza. Eu tô repetindo, mas né, como os livros são repetitivos, eu também vou ser repetitiva nessas resenhas. E enfim, ele continua, né, esse narrador, ele continua engraçadinho. Tem uma hora aqui que ele fala, você leitor sabe muito bem que uma boa noite de sono ajuda a ter um bom desempenho no colégio. E se você é estudante, deveria cuidar para ter sempre uma noite bem dormida. A não ser que esteja num capítulo interessante do livro que está lendo, tipo esse. E nesse caso, o melhor é ficar acordado a noite inteira e que se dane o aproveitamento escolar. Então, eu achei sensacional. Isso eu dei muita risada quando eu li. E é o autor, né, chamando você para continuar a ler esse livro, ou todas as fórmulas repetidas dele, então é muito bacana. É um recurso do autor que eu acho muito legal nessa série, que seria essa conversa que o narrador tem com o leitor, e enfim, essa vida, né, que o narrador exala, assim. A gente tem quase certeza que ele daria um outro livro só dele, sabe? Então é muito legal. E uma coisa que me falaram no vídeo anterior pelos comentários, desculpa, eu não lembro quem foi que me falou isso, mas enfim, é que essa capa, não sei se vai dar pra vocês verem, mas essa capa faz alusão a Oliver Twist. Se você for bem a fundo, assim, nas citações que esse livro tem, ou que a série em si tem, né? Porque se você perceber, eu vou tentar deixar aqui uma foto tradicional, né, clássica, dessa cena que está sendo representada aqui. Que seria o Oliver pedindo mais comida, e aqui é muito, assim, muito parecido mesmo. Então, meio difícil não ter sido alusão realmente, meio difícil, enfim, ele não ter tido essa intenção de representar. E como eu gosto muito de Oliver Twist, eu fiquei, assim, impressionada com isso. Então, a pessoa que me disse isso, sensacional ter descoberto isso, sabe? Porque é difícil perceber essas citações, ele é bem sutil, assim, quanto às citações, algumas vezes sim, outras não, né? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu só vou ficar mais um pouquinho pra falar sobre o final do livro, porque eu tô explodindo pra falar sobre esse final. Então se vocês não gostam de spoilers, eu vou deixar meu beijo aqui pra vocês e até o próximo vídeo. Bom, voltando então pra falar sobre esse final. Gente do céu, venha conversar comigo, porque se não bastasse o Lemony Snicket inserir pra gente aqui uma pontinha do iceberg, que é o todo o mistério envolvendo os órfãos, ele fez isso de uma forma muito maldosa. Não só com os órfãos, mas com o leitor propriamente dito. Porque a gente fica querendo saber mais, e a gente tá há 5 livros querendo saber mais, aí ele chega nesse daqui no final e faz isso com a gente. Então, eu acho que esse final foi o pior de todos, assim, apesar de não ter nenhuma morte, nem nada assim. Inclusive não tem morte, mas, né, tem um sequestro aí duplo, então eu não sei, eu tô querendo mais, sabe quando você chega... Eu não tô cansada da fórmula dele, eu não tô cansada de... Enfim, porque tem a criatividade toda envolvida, mas eu tô cansada de não ter nada, sabe? Assim, tudo bem que agora tem mistérios, mas é muito superficial, é propositalmente superficial, então isso tá me irritando um pouquinho, assim, mas eu acho que é bom, porque essa é a intenção dele, tenho quase certeza. Enfim, não sei o que vocês acharam desse livro. Muitas pessoas gostam muito desse livro. Eu gostei bastante, mas eu pensei que fosse diferente. Eu pensei que a história não fosse essa, assim. Eu tava imaginando outra coisa. E como até então eu não tinha nenhum contato sobre a história dos livros, então agora acho que vai começar a me surpreender muito mais essas histórias. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui porque, né, são livros que são curtos e eu faço vídeos, resenhas muito longos. Eu falo demais, gente, desculpa. Mas enfim, se vocês gostarem, então deem um like pra mim, que ajuda muito na divulgação. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!